Olá pessoal, estamos de volta com o meu canal PQP Frenê. Meu nome é Maria Fernanda e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho mais sobre esse grande homem, esse grande educador. Então eu vou contar para vocês hoje que o Frenê foi um inovador também em abrir as portas da sua sala de aula para que outros colegas pudessem compartilhar, vivenciar as suas práticas. Então, o Freinet realmente esteve à frente do seu tempo. E ele, lá em 1920, tinha essa visão de que era necessário haver a troca entre os pares. Se nós pensarmos no ano de 2021 que nós vivemos atualmente, o quanto a presença de uma orientadora, de uma coordenadora, de uma diretora, de um pai, de uma estagiária ainda incomoda os colegas, os professores, essa prática do Freinet realmente era revolucionária para a época, né? Eu mesma, no curso de magistério, quando fui fazer meu estágio supervisionado, né? Numa sala de aula, quando eu fui apresentada à professora que eu seria estagiária dela naquele ano, ela disse: eu não gosto de estagiário. Então, existe isso muito claro no dia a dia, né? E também na época em que o Freinet trabalhava, lecionava, era professor. Essa situação em que o professor não quer se expor frente a outro adulto, a outro colega, com receios, né? Com receio de ser mal julgado, mal interpretado, avaliado. E isso são consequências que a gente carrega de um ensino tradicional, né? Que não ouvia nem sequer o professor. E o Freinet, lá em 1920, ele sentia essa necessidade de compartilhar com os colegas um pouquinho da sua prática, dividir com os colegas as suas experiências. Isso para ele era um prazer. E eu, como professora, quando eu recebo uma estagiária em minha sala, eu me lembro de como eu fui mal recebida pela professora na qual eu desenvolveria o meu estágio. E eu procuro tratar bem as minhas estagiárias, contribuir para a formação delas, eu dou dicas. E é como deve acontecer, né? O estágio tem esse objetivo de ajudar a formação, de contribuir para a formação do professor. E não é isso que acontece, infelizmente, né? Até hoje, nos dias atuais, em 2021, estamos aí começando o ano, né? Então, o Freinet, eu vou colocar meu óculos, tá, pessoal? Ele tinha essa visão de que era preciso compartilhar com os colegas as suas descobertas, e ele não se importava com isso. Tanto que os professores da província onde ele era professor adentravam as suas salas de aula e os professores das províncias vizinhas também, sem nenhum problema. Então, olha aí outra grandiosidade desse grande mestre, né? Olha aqui, tá até redundante o que eu falei, né? Mas tá valendo. E o Freinet teve três grandes bandeiras de luta, né? Que os estudiosos apontam. E uma dessas três bandeiras foi o abaixo às aulas, que foi muito mal interpretado por alguns, né? E que muitos acreditam que foi o que levou à exoneração do Freinet, né? Para quem não sabe, ele foi exonerado também, né, do seu cargo, devido a várias atitudes, a várias ações que ele desenvolveu na sua vida, né? Mas mesmo sendo exonerado, ele ainda escolheu continuar na profissão de professor porque era o que ele amava. E uma dessas bandeiras, como eu disse, foi o abaixo às aulas, que foi mal interpretado por muitos e ele foi considerado até subversivo por isso.
Mas o que ele queria dizer com esse abaixo às aulas? Não era um abaixo à escola, e sim abaixo às aulas tradicionais do ensino ultrapassado, que não levava em consideração os interesses da criança, abaixo às aulas expositivas, onde só o professor falava e as crianças simplesmente eram passivas. Então, era abaixo às aulas onde o protagonismo da criança era zero. E ele foi mais uma vez mal interpretado também nessa questão tão importante, né? Uma outra bandeira de luta que ele teve foi o abaixo aos manuais escolares, que a gente pensa hoje, manuais escolares, a cartilha, as apostilas, né? E por que ele teve essa bandeira também como luta, né? No transcorrer da sua vida profissional? Porque ele conseguiu enxergar que o que estava ali naqueles manuais não eram o que as crianças esperavam aprender na escola, não traziam significado, não traziam prazer às crianças. E ele também teve como bandeira, como luta, né, de causa, esse abaixo aos manuais escolares, que é uma questão que hoje em dia a gente precisa discutir mais, vocês não acham? Será que nós estamos, quando oferecemos às nossas crianças um ensino apostilado, através de livros didáticos, nós estamos proporcionando às crianças um ensino de qualidade? São questões que a gente precisa debater, né? Será que essas apostilas, esses manuais não acabam engessando o nosso trabalho? A gente sabe que sim, muitas vezes é isso que acontece, né? E o Freinet lá em 1920 já tinha essa visão de quanto o professor ficava preso a esses manuais. Muito legal, né? E a gente precisa repensar nos dias atuais sobre isso. Como fazer com que as nossas crianças aprendam de maneira significativa, sendo autores do seu plano de trabalho, tendo uma apostila a ser seguida. É isso que eu venho pensando, principalmente nesse ano de 2020. Como fazer para que o trabalho em sala de aula, mesmo utilizando as apostilas, seja um trabalho de qualidade, de significação, onde a autonomia da criança esteja presente, onde a cooperação esteja presente, onde a afetividade esteja junto com as crianças. Como fazer isso? Eu acho que essa é a grande questão que a gente precisa estar refletindo, ainda mais agora que a gente sabe que nós teremos aí um ano ainda com muitas dificuldades devido à pandemia, né? E esse afastamento das crianças, das pessoas, dificulta muito o nosso trabalho. Mas nós não podemos desistir, temos que buscar meios de tornar o ensino possível, né? Um ensino de qualidade, é claro. Então, já falei da primeira bandeira de luta do Freinet, que foi o abaixo às aulas, né? Que foi muito mal interpretado, o abaixo aos manuais escolares, e também a outra bandeira de luta dele foi 25 alunos por sala. Olha só, naquela época era normal 60, 90 alunos por sala na França, né? E ele percebeu que era inviável essa quantidade de alunos, era impossível que o professor pudesse ter um olhar diferenciado para cada uma dessas crianças, ter uma escuta atenta. E ele lutou por isso também. Não é demais? Se a gente pensar isso em 1920, um professor questionar
a quantidade de alunos que ele recebia, lutar para que isso fosse modificado. Ele realmente foi um grande homem. E aí depois ele escreveu 30 invariantes que eu vou falar no próximo vídeo com vocês, né? Que ele acreditava serem importantes para que a qualidade na educação fosse alcançada. Então fica aí mais uma contribuição para vocês sobre esse educador. E ele nos traz questões que nós devemos refletir nos dias atuais, né? A luta do abaixo à aula. Nós precisamos repensar agora, principalmente nesse início de ano, como elaborar as nossas aulas, o nosso planejamento. É preciso modificar muitas coisas, nós sabemos disso. Principalmente agora com esse retorno das aulas durante uma pandemia. Muitas serão as mudanças, os desafios, né? E a outra bandeira, abaixa os manuais escolares. Outra questão importante que nós temos que refletir entre os pares, com os gestores, como tornar esse ensino apostilado um ensino que realmente vá de encontro aos interesses das crianças, que realmente proporcione um ensino, uma aprendizagem de qualidade. São muitas as dúvidas, né? Muitas as questões, e nós sabemos que hoje, mais do que nunca, através dos meus estudos, eu percebo o quanto a força do ensino tradicional ainda está presente em nossas salas. É muito, muito importante a gente discutir isso, porque nós acabamos repetindo ações, planejamentos, atividades, muitas vezes sem nos questionarmos sobre o porquê ou para que aquele tipo de atividade. E a gente acaba reproduzindo atividades, propostas sem significado, propostas que não são eficientes, inclusive para a alfabetização, muitas vezes sem pensar. Então é preciso, eu estou me colocando nesse papel, nessa busca de refletir sobre o que eu quero ensinar aos meus alunos, o que eu devo ensinar aos meus alunos, como contribuir para a sua alfabetização de uma maneira realmente eficiente, eficaz, plena, porque nós estamos vendo aí que o que a escola tem proposto às crianças não está sendo suficiente. É preciso avançar. E isso somente com os estudos, né, pessoal? Então são questões que a gente precisa estar atentas. E eu tenho procurado isso. Eu espero nesse ano de 2021, eu estou até de verde hoje, propositalmente, com o intuito de transmitir esperança a todos nós professores, que nós possamos, mesmo frente a essas dificuldades, termos esperança de que é possível desenvolver um trabalho de qualidade. E isso só é possível com um professor reflexivo, professor que estuda. E é preciso mudar muitas coisas. E eu pretendo, nesse ano de 2021, planejar as minhas aulas com um olhar totalmente diferenciado. E eu vou compartilhando com vocês os resultados dessas mudanças, porque a gente vai carregando. Esse ano eu vou completar 28 anos de sala de aula. E quanta coisa eu fiz de errado. Eu falo errado, mas muita gente fala, não fala errado. Eu falo errado porque foi errado.
Quando eu digo errado, eu não quero dizer que foi feito com intenção de dar errado. Eu sei que eu tive uma boa intenção, que eu fiz o meu melhor, foi o que eu estava capacitada para fazer na época, né? A minha formação me dava aquele planejamento. Mas foram erros. E eu não me incomodo. Tem gente que fala, não fala erros, fala engano. Não, foram erros que eu cometi, como muitos de nós cometemos, né? E esses erros, vamos falar assim, enganos, podem ser ultrapassados, nós podemos evoluir, nós podemos mudar a nossa forma de pensar a educação, principalmente o processo de alfabetização. E é isso que eu tenho buscado com os meus estudos. Espero em 2021 ter essa capacidade de mudança positiva. Espero que todos nós, né? Todas nós. E a outra bandeira dos 25 alunos, né, gente? Fantástico. Se 25 alunos por sala, hoje em dia a gente sabe que já é difícil a gente ter aquele olhar, aquela atenção individual a cada um. Imagina com 60 alunos. É impossível, né? E o Freinet já lutava por essas mudanças para que o ensino fosse aperfeiçoado. Eu sempre digo, a questão salarial é muito importante. Nós deveríamos mesmo ser mais valorizados, mas não basta somente termos bons salários. Temos que ter boas condições de trabalho, né? E essas questões que o Freinet tinha como bandeira de luta, né? São questões que contribuem para que haja melhoria do ensino no nosso país, né? E são importantes de serem repensadas. Então fica aí a minha contribuição. Desejo a todos um feliz 2021, pessoal, com muita saúde, muita paz, que nós possamos buscar meios de inovar nossas práticas em meio a essa pandemia, que não está sendo fácil, mas que nós possamos continuarmos firmes rumo ao ensino de qualidade. Feliz 2021, pessoal. Fiquem com Deus.